Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Temos um motivo de alegria, estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 15 até o 17. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 11. Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Versículo de número Tu é maravilhoso, poderoso. 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu Deus, meu Deus. Glória, pois, a ele eternamente. João capítulo 1, para terminar, versículo 1. Todos os irmãos conhecem essa passagem, mas vamos relembrar. João capítulo 1, Meu Deus, diz assim: meu Deus. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças por estar aqui essa noite, Senhor. Nós vamos, meu Deus, meditar na sua santa e poderosa palavra, Senhor. Que não volta vazia, mas que se apraz para cumprir aquilo para qual é enviada. Por isso eu peço, Senhor, ilumina nossa mente, nossos olhos, nosso coração. Desenca-nos, meu Deus, para contemplarmos as maravilhas da sua palavra e da sua lei. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. O texto que nós lemos, esses textos falam sobre a glória, o poder de Jesus Cristo. Que no princípio esteve com Deus, que estava com Deus, e tudo que está criado aí, nós vemos, todas as coisas que está em João capítulo 1 em Colossenses, visíveis e invisíveis, seja do âmbito material e do âmbito espiritual, espíritos, demônios, anjos, principados, potestades, poderes, tudo foi criado por Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre. Meu Deus, meu Deus. Então nós podemos perceber que todo este livro, a Bíblia, os 66 livros, os do Antigo Testamento, tanto quanto os do Novo, todos eles apontam para um só, para Jesus, para Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus, desde a primeira página, Gênesis, até o último versículo de Apocalipse, nós podemos observar a atuação do poder do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Ele é o tema central de toda a Bíblia. Se nós queremos compreender a palavra, se nós queremos compreender mais do Senhor, Jesus, então, devemos ver em toda a Escritura. Pois a maioria só vê a atuação de Jesus, só vê Jesus nos Evangelhos. E vê a atuação de Jesus em Atos, mas não consegue enxergar Jesus em toda a Bíblia. Mas se nós pararmos um pouco para meditar, nós vamos ver que desde Gênesis Cristo já é anunciado, Cristo já é esperado, já é desejado. A palavra de Deus diz em Gênesis 3º capítulo, versículo 15, que todos nós já sabemos
de Cora e Santiago, quando Adão e Eva pecam, então Deus vem e começa a lançar as maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E Deus lança uma profecia e diz: mulher, da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, já se começa a anunciar o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus é o tema central, ele é o tema que está no centro, ele é o centro de toda a profecia, de toda a revelação e de toda a existência do homem. Ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio, ele é o fim. Então, ele já é anunciado como a semente da mulher. Em Gênesis também nós podemos contemplar Jacó. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, ameaçado de morte, e ele deita sobre um travesseiro. E naquele travesseiro ele viu uma escada de anjos que subiam e anjos que desciam. E a palavra do nosso Deus diz, lá no Evangelho de João, quando Natanael chega até Cristo, Cristo lhe dá uma revelação e Natanael já fica admirado. Jesus olha para ele e diz: agora não se escandalize pelo que você já viu, porque desde agora em diante você verá os céus abertos, anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então aquela escada que Jacó viu era Jesus Cristo, aquele que liga o céu na terra e que cai do céu até a terra, o reino de Deus à terra para salvar a humanidade. Então nós começamos a observar que lá em Gênesis Cristo já começa a ser anunciado, que lá em Gênesis Cristo já começa a ser proclamado. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós podemos contemplar a bênção e a plenitude dessa promessa que só pôde se cumprir em Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Consequentemente, cumprida a promessa a Abraão, porque Cristo também é descendente de Abraão. Então nós vemos também Cristo em Gênesis se manifestando. Nós vemos também nosso irmão José. José que foi para o Egito, os irmãos conhecem a história, foi traído pelos seus irmãos, foi injustiçado, foi preso injustamente. Se nós olharmos para a vida de José, muitas semelhanças com Cristo. Foi caído, foi vendido por dinheiro, assim como Jesus foi preso injustamente, foi caluniado, acusado. Depois ele perdoa seus irmãos e é colocado como governador de todo o Egito. Assim também Cristo perdoa os seus irmãos e agora está sentado à direita de Deus para reinar não sobre o Egito, mas sobre toda a criação da face do universo da terra. Então nós vemos Cristo no Antigo Testamento, vemos Cristo em Gênesis. Quando abrimos a palavra de Deus também no livro de Êxodo, que significa libertação, saída do Egito, nós também encontramos lá em Cristo. Encontramos o nascimento de Moisés, semelhanças com o nascimento de Cristo. Porque quando Moisés nasce, ele tem que ser escondido, assim como Cristo. Moisés nasce, ele é perseguido, Faraó manda matar todas as crianças. Então Moisés ali, eles dão um jeito de escondê-lo. Quando Cristo nasce, Herodes manda também matar todas as crianças. E aí vemos algumas semelhanças com Moisés. Vemos também Cristo novamente no livro de Êxodo. Vemos também que quando o povo de Deus ia sair do Egito, então Deus fala a Moisés para matar um cordeiro, que aquele seria a festa da Páscoa, e todas as casas que tivessem a marca do sangue daquele cordeiro, o anjo destruidor não iria passar. Mais uma vez, figuramente, Deus estava falando de figuras em símbolos, até que nos tempos que estamos vivendo agora, fosse revelado toda a plenitude da divindade do Filho de Deus. Aquele cordeiro pascual representava que depois de milhares de anos iria vir, não o cordeiro como um animal, mas o cordeiro de Deus, como disse João Batista, aquele que tinha o pecado do mundo. Então nós vemos mais uma vez Cristo como tema central, aquele que está no centro de todas as Escrituras, de toda a palavra de Deus. Lá em Êxodo nós vemos essa figura. Lá em Êxodo também nós vimos uma coluna de fogo que guiava o povo à noite. Uma coluna de nuvem, de calor, de nuvem para não deixar o sol do deserto queimá-los no dia. Aquela nuvem também, se nós pararmos para pensar, ela representa a Cristo, aquele que guia a sua igreja, aquele que aquece a sua igreja com a sua glória, com
a presença do seu Espírito, com o seu amor, e aquele que nos guia neste deserto rumo a Canaã celestial. A rocha também que sai água, aquela rocha, ela representa Cristo. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Aquela rocha representa Cristo, porque rocha significa firmeza, Cristo é firmeza, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, e água simboliza a vida. A Bíblia diz que ele é a fonte das águas da vida. Nós vemos também que lá em Êxodo Deus mandava pão do céu ao seu povo, e nós vemos também isso se cumprindo em Cristo nosso Senhor, pois ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas aquele que se alimentar de mim, das minhas palavras, viverá eternamente. Então nós vemos que Cristo é o Cordeiro Pascual. Vemos que em Levítico ele é o sacrifício, pois no livro de Levítico, se nós vemos ele inteiro, fala somente sobre sacrifício, ofertas, perdão de pecados, purificação, tudo isso figurativamente se relacionando a Cristo, que seria o sacrifício perfeito em nosso lugar. Nós vemos também em Números que Cristo, ali ele é anunciado. Por quê? Porque uma vez Deus já tinha feito água sair da rocha. Pela segunda vez, Deus fala a Moisés: toca na rocha porque vai sair água. E a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha. E por ele bater naquela rocha, ele não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque aquela rocha seria simbolizava Cristo Jesus também, que seria ferido por nós, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vemos no livro de Deuteronômio Cristo sendo anunciado. Certa feita Moisés se levanta no meio do povo de Deus e diz: o Senhor, vosso Deus, vai levantar um profeta no meio de vós, semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Qual foi esse profeta que Moisés estava anunciando? Ele estava anunciando o próprio Cristo, que seria um tipo, uma semelhança de Moisés, porque Moisés foi aquele que veio para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Cristo veio à terra também para nos libertar da escravidão do Egito, do pecado, das garras de Faraó, que é Satanás, para nos conduzir à terra prometida. Então ele é o profeta anunciado pelo nosso irmão Moisés. E em Josué? O que Cristo é em Josué? A Bíblia diz que Josué estava em guerra para conquistar a terra prometida. E de repente ele encontra um homem vestido de branco e ele pergunta para aquele homem: você é dos nossos ou é contra nós? E aquele homem com uma espada embainhada, ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou o capitão. Então, naquele momento, eu creio que nós temos, aqueles que estudam a palavra, creem que ali estava se manifestando uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, como aquele que chefia, que guerreia e que é o chefe de todas as tropas angelicais, que é o líder dos anjos do Senhor, que é aquele que comanda todas as coisas. Ele é o capitão, ele é aquele que estava com Josué para ajudá-lo a entrar na terra prometida, para guerrear as lutas do Senhor. No livro de Juízes, ele é o libertador, pois o livro de Juízes fala muito sobre libertação, que Sansão foi juiz, Débora, Gideão e tantos outros que foram líderes em Israel para libertar o povo das garras do seu inimigo. Assim também Cristo é o nosso libertador. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Nós vemos no livro de Ruth, ele é o parente divino. Essa é linda, porque a Bíblia diz que Ruth, junto com Noemi, voltaram para Belém, e chegando ali, um homem se apaixona por Ruth, e esse homem, vamos ver lá, no livro de Ruth, antes de 1 Samuel,
Ruth, capítulo 4, versículo 8. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos de todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mãe de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentro dos seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhos. Então nós vemos que esse homem, Boaz, ele representa Cristo, o parente divino, porque ele remiu Ruth e casou-se com ela, representando Cristo, que reme, que nos rime do nosso pecado, que nos compra do meio da perdição, que nos compra e novamente nos vai ser sua noiva para ter o casamento no céu, que é a boda dos cordeiros. Então, ele é o parente divino no livro de Ruth. Assim como Boaz remiu Ruth, a comprou para assim então se casar com ela, uma mulher estrangeira, assim também nós éramos estrangeiros, forasteiros, filhos da desobediência, como diz a Bíblia, filhos da ira, descendentes de Adão, fadados ao pecado. Então Cristo vem à terra para nos comprar e para nos adquirir novamente a Deus. Ele é o parente divino, ele é o irmão maior. A Bíblia diz que somos herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, em Cristo somos da família de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Em Reis e Crônicas, os 6 livros, os 4 livros de 1ª, 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, nós vemos que ele é o rei prometido. Qual foi a promessa para o rei Davi? Que o reino dele não teria fim. E quando essa promessa se cumpriu? Só pôde se cumprir, não foi com Salomão, não foi com Ezequias, não foi com Manassés, não foi com Uzias. Essa promessa só pôde se cumprir em Cristo Jesus. Mas Bíblia diz que o reino de Deus, o reino de Cristo, não tem fim. Então é nisso que nós cremos, irmãos, que Cristo está inserido em todas as páginas da palavra de Deus. Se nós pararmos para ler com atenção exemplar, nós podemos encontrar Cristo sendo anunciado, talvez profeticamente, talvez alegoricamente, simbolicamente, talvez em tipologia, como usando algum personagem do Antigo Testamento que tem algumas semelhanças com o Filho de Deus, mas sempre vamos ver Cristo sendo anunciado no Antigo Testamento. Sempre vamos ver a manifestação do Rei prometido, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que virá montado sobre um cavalo branco. A Bíblia diz que na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele ladrão na cruz, ele reconheceu isso e ele disse: Senhor, lembra-te de mim, porque tu és rei. Então lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: você não fez nada que merecesse o céu, mas pela minha graça hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é pela graça do rei, é pela graça do Salvador que nós vamos entrar no seu reino para todos sempre. Amém. O seu reino, diz a Bíblia, será de geração em geração. Não terá fim, não terá fim, porque o nosso Senhor reinará para sempre. No livro de Esther, ou Esther, ele é o nosso advogado. A história de Esther é muito interessante. Diz que um homem chamado Amã, ele armou uma emboscada para os judeus, por causa de Mardoqueu. Ele tinha raiva de Mardoqueu, porque quando ele andava pelas ruas, todos se ajoelhavam diante dele, mas Mardoqueu, o judeu, ou Mordecai, como diz algumas Bíblias, ele não se prostrava diante daquele homem. Então o orgulho daquele homem era ferido todos os dias, até que ele arma uma emboscada, ele arma uma estratégia para matar todos os judeus do Império Persa. Mas ele não sabia que Esther também era judia. Ele achava que Esther era de um outro povoado. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, comunica a Esther, ali eles fazem um jejum, então conversam com o rei Assuero,
e ali Assuero dá a oportunidade deles se defenderem, e ali as falcatruas deles são desmascaradas, e a Bíblia diz que ele é enforcado na própria forca que ele tinha feito para enforcar Mardoqueu. Então nós vemos ali uma obra do Senhor Jesus como advogado e juiz do seu povo, defensor do seu povo. Enquanto Amon achava que tinha todo o poder, que tinha o anel do rei a seu favor, que tinha o cetro do rei ao seu favor, então se levanta o Senhor para defender o seu povo, para defender a geração de Abraão. E nós vemos ali então a manifestação do Senhor Jesus, figuradamente como aquele que é o nosso advogado, porque a forca representa a Satanás armando a forca para nós, o pecado armando a forca para a nossa condenação, para a nossa execução eterna. Mas Cristo representa aquele que advoga, aquele que defende a nossa causa e nos livra da condenação eterna para nos trazer a salvação eterna. Nós vemos isso. Nós vemos no livro de Neemias a atuação de Cristo como aquele que é o reparador das brechas, é aquele que levanta novamente aquilo que está caído. Os muros de Jerusalém que estavam caídos agora foram levantados por Neemias novamente, como um grande líder de Israel. Então nós vemos isso na vida de Cristo, aquele que veio para levantar aquele que estava caído, aquele que veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu, aquilo que o diabo destruiu, aquilo que tudo estava destruído, aquilo que estava no deserto, aquilo que estava na escuridão. Então viu a água brotar da rocha, viu a luz entre as trevas, viu a manifestação da verdade no meio da mentira. Assim foi Cristo para levantar novamente os muros espirituais. Nós vemos a atuação de Cristo no livro de Jó. Jó estava ali sob uma acusação de Satanás de que se ele pecar, ele era justo, ele era fiel a Deus, ele era justo porque Deus o prosperara, porque ele tinha do bom e do melhor. Então Deus permite Satanás tocar em tudo que ele tinha. E Jó fala uma palavra no meio dessa aprovação, uma palavra que é um texto, que é um versículo muito conhecido. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará na terra. De que Redentor Jó estava falando? De que homem que ele estava falando que em breve se levantaria na terra? O seu Redentor, o seu advogado, aquele que compraria a sua causa, aquele que o remiria do pecado, o remiria da perdição, o trazendo a salvação eterna. Ele estava se referindo ao próprio Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, aquele que é o nosso Redentor, que se levantou na terra hoje para nos salvar de todo o pecado. A Bíblia diz isso. Moisés está liderando o povo, então o povo é rebelde contra Deus. Deus manda serpentes para matar o povo de Deus. Então o povo chega até Moisés e diz: Moisés, ora ao Senhor para que o Senhor nos livre dessas serpentes. Moisés vai orar, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze foi levantada numa haste em Israel. E todos que olhassem para a serpente eram curados. Então nós vemos isso em João, no 3º capítulo. Jesus falando para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que Jesus usou uma serpente para falar com Nicodemos? Porque a serpente é símbolo de maldição. E a Bíblia diz em Gálatas que Cristo fez-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então nós vemos novamente a atuação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, a sua manifestação, a sua alegoria, para depois se cumprir no Novo Testamento. Nós vemos a atuação de Cristo em todas as passagens, ou em quase todas as passagens das Sagradas Escrituras. Nós vemos em Salmos que Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará.
Pois a Bíblia diz isso. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E lá em João capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Salmos, ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso torre forte. Ele é aquele que nos guia. Ele é a palavra de Deus que está dentro de nós. Ele é o verbo que está dentro de nós, que nós escondemos dentro de nós esta palavra para não pecar contra Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso pastor. Em Provérbios, Ele é a nossa sabedoria. Olha o que diz em Provérbios. E me diga se não se refere a Cristo. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Aqui vai falar sobre sabedoria, o discurso da sabedoria. E olha só o que diz, Provérbios 8, 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha casa, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor, o favor de Deus. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui nós estamos vendo Salomão dando discurso da sabedoria. E a sabedoria, qual ele se refere aqui, é interessante, porque diz, felizes são aqueles que velam, que vigiam as minhas portas, cada dia. Algumas traduções dizem, a minha vinda, a minha entrada novamente. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando sobre a vinda de Jesus, não a sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda na face da terra. Como diz a Bíblia, que ele vai voltar para buscar o seu povo. E felizes são aqueles que dão ouvidos e que vigiam cada dia, esperando a sua vinda. E aqueles que acharem a Deus, acharem a Cristo, o tesouro verdadeiro, acharam a vida e alcançaram o favor de Deus por causa de Cristo. Pois a Bíblia diz que por causa de Cristo, a ira de Deus foi arrancada de nós, foi apaziguada, então hoje nós somos filhos e filhas de Deus. Mas todos os que aborrecem a Cristo, que pecam contra Ele, que o rejeitam, então estão aborrecendo sua própria alma, condenando a sua própria alma à morte. Então nós vemos também em Provérbios que Cristo é a sabedoria de Deus e que há promessa sobre a sua vida na face da terra. Ele é a sabedoria. Se Salomão era o homem mais sábio, quando Jesus estava na terra, ele disse assim, aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui não está quem é sábio, mas aqui está quem é o dono da sabedoria de Deus para Salomão. Salomão tinha sabedoria, Jesus não tinha sabedoria. Ele é a própria sabedoria encarnada na terra. Toda a divindade, a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habitou nele. Então, irmãos, nós vemos que Ele é a sabedoria de Deus para nós. A Bíblia diz isso. Cantares de Salomão, Ele é o nosso amado. Pois em Cantares de Salomão nós vemos a poesia do romance e nós vemos o desejo da sunamita pelo seu amado. E se nós vamos figuradamente interpretar, nós podemos ver o desejo do cristão, o desejo do crente por Cristo, por Deus, encontrar o amado da sua alma, encontrar aquele que é o amado da sua alma. E em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro, pois de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Eclesiastes fala de várias coisas, vários assuntos, e depois o sábio, o pregador, chega à conclusão de que a melhor coisa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que o alvo é esse. Então nós vemos também Cristo em Eclesiastes, porque Ele é o nosso alvo. Se nós queremos temer a Deus, deve ser através de Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue ir ao Pai ou temer ao Pai se não for por Jesus. Se não for por Ele, estamos condenados para sempre. Ele é o nosso alvo verdadeiro. No livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos também a atuação de Cristo.
pois ele é o Messias prometido. Havia uma promessa sobre Israel, que Deus enviaria o Messias. Então, esses profetas anunciavam a vinda desse Messias. Então, quando nós lemos os livros dos profetas, vamos ver várias vezes eles anunciando a vinda do Messias. Isaías, no capítulo 56, vemos o anunciamento de Jesus, aquele que não tinha parecer, não tinha formosura, e nós o reputávamos por ferido, abrigo de Deus. Então Isaías vai anunciando a vinda do Salvador da humanidade. Então nós vemos Cristo novamente sendo anunciado no livro do profeta Isaías. Nós vemos Cristo sendo anunciado também no livro de Daniel. A Bíblia diz que quando aqueles jovens andaram na fornalha de fogo, havia um ali semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, quem era aquele que Nabucodonosor achou que era um filho de algum deus a qual eles cultuavam? Aquele, na verdade, era Cristo andando com aqueles jovens no meio da fornalha de fogo. Ele é aquele que fechou a boca do leão para Daniel. Ele é aquele que apareceu na visão para Daniel como um ancião de dia, que o seu reino não teria fim, que as suas vestes eram brancas. Ele é aquele que apareceu a Daniel. Ele é aquele que revelou o mistério para Jeremias. Ele é aquele que andou com os profetas. Ele é aquele que foi anunciado pelos profetas. E vemos nos evangelhos que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João nos anuncia isso. A vinda e a manifestação e a obra consumada do Salvador do mundo. Em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo é o Cristo ressurgido e poderoso. Agora Jesus já não está mais fisicamente com os apóstolos, mas ele está espiritualmente com a sua igreja. E a prova disso é a manifestação do seu poder, é a manifestação dos seus milagres, é a manifestação dos seus sinais na igreja primitiva, como aquele que é todo-poderoso. Pois quando Pedro levanta aquele paralítico em nome de Jesus Cristo, as autoridades então ficam admiradas, espamadas, e elas perguntam, em nome de quem ou com que autoridade vocês fizeram isso? Então Pedro, com ousadia, olhou para eles e disse, nós fizemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele a qual vós crucificaste, agora Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia. Então vemos aí novamente Cristo sendo exaltado em sua própria igreja em Jerusalém, o nome dele sendo divulgado, e de repente Cristo então se manifesta para os homens Saulo de Tarso, e quando ele vê esse Cristo, a vida dele muda totalmente. Então ele anuncia esse Cristo para toda a região de Roma, para os confins da terra. Esse homem vai e prega esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que estava vivo. A prova de que Cristo ressuscitou é a prova dos mártires. Os mártires, quantos que morreram por essa fé? Agora você me pergunta, quem teve coragem de morrer por Hitler? Quem teve coragem de morrer por algum papa? Quem teve coragem de morrer por algum líder de alguma religião aí? Quem tem coragem de doar o seu sangue e de matar? Mas nós vemos isso no cristianismo. Milhares e milhares de pessoas morreram por causa da sua fé. Então, se o cristianismo fosse uma mentira, se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, os primeiros a se acovardar seriam os seus apóstolos. Mas da onde eles tiveram tanta coragem para enfrentar a própria morte, a perseguição, para perderem tudo, a reputação, os amigos, para serem perseguidos? Em Roma, aquele que se convertia, ele era despejado da sua casa, ele era perseguido como animal, ele era tratado como animal. Então, qual foi a motivação? Qual foi o impulsionamento que esses homens tiveram? Foi Cristo, aleluia. Foi a ressurreição de Cristo. Pois eles criam que se eles morressem por causa de Cristo, a morte deles seria lucro. Porque eles estariam para sempre com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Atos nós vemos isso, a manifestação do Cristo ressurgido dos mortos e poderoso e triunfante para triunfar até mesmo sobre o Império Romano. Como que o cristianismo venceu
entre aspas, o Império Romano. Ele venceu. Mas depois que ele venceu, o que aconteceu? Satanás viu que ele não podia contra Cristo e a sua igreja, então ele mudou a estratégia. Em vez de ele perseguir, ele se uniu. Houve uma união entre política. Constantino uniu o cristianismo com a política de Roma. Ele ditou o seu império que todos deveriam ser cristãos. Então todos os pagãos não se converteram por amor a Cristo, se converteram porque o imperador mandou. Então quando isso aconteceu, então a igreja começou a ficar rica, poderosa. Os bispos agora já não eram mais bispos de almas, eram bispos e eram apóstolos empresários, que tinham dinheiro, tinham mansões, e ali aquilo começou a se tornar um comércio, como está acontecendo hoje. Mais ou menos assim. Então a igreja começou a se unir ao mundo, se unir à política, se tornou poderosa e perdeu seu poder espiritual. Mas a princípio, os apóstolos, a igreja venceu pelo amor, pelo evangelho, pelo poder de Deus. Então houve uma mistura. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Saindo um pouco da mensagem. A igreja cresceu, se tornou poderosa, se tornou alvo da mídia, alvo de pessoas ricas, e cresceu. Então muitos estão entrando no Evangelho, não mais por amor a Cristo. Alguns estão sendo pastores por amor ao dinheiro. Outros estão gravando CDs, não para adorar mais a Deus, porque encontraram no meio evangélico o meio fácil de se ganhar a vida. Então novamente o mundo está entrando e está minando, destruindo e tirando o poder espiritual da igreja. Por isso nós não temos visto muitas das vezes mais aquele amor por Cristo. Se você pergunta para o crente por que ele serve a Deus, ou por que ele vai a uma igreja, você vai ouvir essa resposta: eu vou à igreja para buscar uma bênção, eu vou à igreja para buscar uma cura, eu vou à igreja para buscar uma prosperidade, eu vou à igreja por isso, mas não vai mais à igreja para adorar a Cristo, para aprender a palavra, para orar pela salvação das almas, para orar e para jejuar e com o desejo de ser um missionário. Se você pergunta para os jovens das igrejas, quais são os seus sonhos? Alguns vão dizer: meu sonho é ser um jogador de futebol, meu sonho é ser um médico, é ser um advogado. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos, mas eu estou dizendo que você não vai ver mais essa geração dizendo: eu quero ser um missionário, eu quero correr pelo mundo, eu quero ser enviado por Deus e pela igreja a lugares que ainda Cristo não foi pregado. Eu quero ter esse suporte para ir à China, ir às nações, ir a outras aldeias e pregar o Evangelho, se possível até morrer por Cristo e pela sua causa. Você não vai ver mais isso. Se você levantar as calças dos jovens até os joelhos, você não verá mais joelhos calejados, você não verá mais desejo por Deus, você não verá mais igreja com desejo de ir ao monte, ou de fazer vigília, ou de oração, ou de estudar a palavra, mas você vai ver igreja com desejo de um show gospel, um desejo de uma festinha de confraternização, mas você não vai ver mais a geração sedenta e faminta por Deus. Por quê? Porque estão se unindo ao mundo. A igreja no Brasil foi perseguida, não foi, pastor, no começo? E cresceu. Ela cresceu assim. E o que aconteceu então? A mesma estratégia. Assim como lá atrás, o diabo se uniu à igreja, Constantino fez da igreja estado uma só coisa, a mesma coisa está acontecendo hoje em nossa geração. O mundo entrando na igreja. Porque para o diabo é lucro. Se ele puder estar na igreja invisivelmente, sem ninguém perceber, com as suas sutilezas para enganar as pessoas e para minar sua fé. Porque para o diabo é melhor deixar-nos minados espiritualmente do que nos perseguir. Porque o diabo sabe que se ele começar a perseguir a igreja hoje, vai ser prejuízo para ele. Se ele começar hoje a lançar pastores na cadeia, imagine só um monte de pastores em todas as cadeias do Brasil, a televisão noticiando, então as igrejas começando a orar para Deus libertar os seus pastores, fazer campanha, oração no monte, jejum, os pastores pregando na televisão, a televisão indo lá filmar, os presos se convertendo, endemoniados sendo libertos, curas acontecendo, então estouraria um grande avivamento novamente, e muitas pessoas de verdade, de fato, iriam se converter a Cristo. Então o diabo sabe que essa estratégia para ele não serve mais. Então o que ele vai fazer?
Ele não vai perseguir, ele vai elogiar os crentes. Ele vai elogiar. Ah, mas ele faz isso, ele faz. O que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam na cidade? A jovem de adivinhação, ela perseguiu eles ou ela elogiou eles? O que ela dizia? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Que bonito, até o diabo pregando a palavra de Deus. Não é isso que está acontecendo hoje? Não é isso o que muitas pessoas estão fazendo, mas não estão vendo que ali não é o Espírito de Deus que está agindo, mas é o espírito de adivinhação, é o espírito de Jezabel, a qual diz a Bíblia que se diz profetiza e que conduz muitos crentes à prostituição e à imoralidade física e espiritual. Então é exatamente isso o que nós estamos vendo acontecer na nossa geração. A mistura de religiões. A mistura. Hoje você liga a televisão, o que você vê? Pastores fazendo campanhas e colocando ali algo que parece que imita a macumba, para falar bem da verdade. É sal, é banho de sal, banho de arruda, é tudo roupa branca, e é tantas coisas, é tantos escândalos. Ontem mesmo passou na Record o escândalo daquele Valdomiro que passa na televisão, e você vê que naquilo não tem Deus nem nada, porque é uma cobra combina a outra. A briga ali dos dois não é por algo, é pelo dinheiro. A verdade é essa. Mas ele faz milagres, ele faz maravilhas, amém. Ele faz em nome de Jesus. Ele faz o que nós não conseguimos fazer, talvez porque a fé dele é grande. Mas não podemos nos esquecer que muitos vão dizer aquele dia: em teu nome, Senhor, eu fiz maravilhas. Igual ele tem feito, construído impérios em nome de Jesus, comprar televisões, rádios, os dois. E muitos outros da mídia também, a maioria. Mas eles estão se esquecendo de que Paulo, nem Silas, nem os apóstolos fariam o que eles estão fazendo com o dinheiro da igreja. Não faríamos. Agora, você seja sincero com você mesmo. Jesus faria isso no lugar deles? Será? Será que Jesus ia fazer isso? Esses escândalos que estão acontecendo no meio da igreja. As pessoas estão sérias. Elas não estão indo mais atrás de Deus. Elas estão indo atrás da cura, do milagre. Por que a igreja dessas pessoas gostam? Será porque eles pregam a palavra de Deus? Ou é por causa dos milagres que eles operam? Ou por causa da prosperidade que eles prometem? Porque o trabalho deles é o seguinte: é igual a Herbalife. Eu participei da Herbalife, eu posso parar. O que é Herbalife? Os irmãos já ouviram falar disso, não ouviram? Herbalife é um negócio que promete algumas ervas, coisas medicinais para emagrecer. Alguns remédios são caros. O que eles prometem? Se você entrar nesse comércio, você consegue ficar rico. E qual é a propaganda deles? Pegar uma meia dúzia que conseguiu ficar rico. Então eles usam essa meia dúzia que ficou rico, mas esquece de dizer dos milhares e milhares que gastaram o seu dinheiro que não tinha para comprar os produtos, não conseguiram vender, ou venderam, as pessoas não pagaram e ficaram na falência. Esses aí estão descartados. Então eles pegam os que deu certo para fazer o marketing do produto. Assim também essas igrejas fazem. Elas pegam das 1000 pessoas que foram para ser curadas, uma que foi curada, eles catam aquela e colocam em cima do púlpito para testemunhar. Das 1000 pessoas que foram ali na falência, 10 conseguem prosperar. Então eles pegam 10 e dão o testemunho. Mas aquelas outras 1000 que deram todo o seu dinheiro, que deram todo o seu sustento, não conseguiram o que foi prometido. Venderam casa, carro, deram oferta, mas não conseguiram a tal prosperidade que eles prometeram, são descartados, são lançados fora. Então, eles trabalham da seguinte maneira para iludir, para enganar o povo. Porque quem iria uma igreja? Imagina só, se eu colocar na televisão lá, pessoas que não foram na igreja e não foram curadas, ou que foram na igreja e não ficaram ricas. Eu vou colocar isso na televisão. Eu sou um pastor famoso. Quem é que da televisão que vai estar assistindo vai querer ir na igreja, se eu fizer esse tipo de propaganda? Não, então eles trabalham com aquela mínima porcentagem que consegue dar certo, que tem sorte na vida, que consegue prosperar e se enriquecer, para depois enganar todas as outras pessoas. Porque se eu quisesse hoje ficar rico, os irmãos quisessem ficar ricos, qual das igrejas evangélicas os irmãos deveriam escolher para ele? Tem várias aí que pregam essa doutrina da prosperidade.
Mas nós preferimos ficar com Cristo. Nós não temos tesouro no céu. Porque onde estiver o teu coração estará também o teu tesouro. E o meu desafio é esse. Eu gosto de desafiar. Eu já coloquei na internet, no YouTube, os vídeos. Já está em 37 países. Já tem 7 mil acessos. Está no começo ainda. E eu gosto de lançar um desafio. Eu quero que os pastores me mostrem na Bíblia. Os apóstolos, bispos e missionários da televisão, qualquer um que seja. Me mostrem na Bíblia que Jesus prometeu um evangelho de prosperidade financeira. Que Paulo pregava isso. Me mostrem na Bíblia que Paulo fazia seminário da prosperidade em Éfeso, na Galácia, se ele fazia isso em Tiatira. Se Paulo ia em Roma e pregava, agora eu vou pregar uma campanha da prosperidade, do dinheiro, agora eu vou vender os meus lenços e meus aventais, e quem adquirir para ajudar o meu ministério é para a obra de Deus. Eu desafio qualquer um deles me mostrarem na Bíblia que existem tais promessas para o cristão no Novo Testamento. Então nós vamos ver a mistura, o engano que está entrando na igreja do Senhor. E por que a multidão vai? Porque cada um vai e cada um quer ouvir o que quer. A Bíblia diz isso, que nos últimos dias os homens apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Tendo cauterizado sua própria mente, eles vão amontoar para si doutores. Pessoas inteligentes, sábias, teóricas, que falam bonito, que vão falar o que elas querem ouvir. Que vão falar o que elas desejam ouvir. Há 15 anos atrás, o pastor que adulterava vai destruído, não era, pastor? Hoje, vamos mudar só de denominação, ou você está aqui em São Manuel, vou mandar você para Botucatu, então, para abafar o caso. Ou até mesmo acontece de largar a mulher e casar com mais lado e continuar na igreja como se fosse algo normal. É isso que está virando a igreja hoje. É isso que nós estamos vendo hoje. É isso acontecer. E o que nós vemos nos evangélicos? A total cegueira. Em vez de eles se humilharem, estão orgulhosos. Hoje as pessoas têm orgulho de ser crente, de ser evangélico. Eu tenho vergonha de ser evangélico. Não do evangelho, mas de ser evangélico. Do evangelho eu não me vergonho porque é o poder de Deus para a salvação. Mas do evangelho eu tenho uma vergonha. Do ser evangélico eu tenho vergonha de ser evangélico. Veja o tamanho escândalo, cegueira, idolatria que está se tornando essa igreja que está apostatando da fé, está se prostituindo com o mundo, se prostituindo com o dinheiro, se prostituindo com o diabo. Então nós devemos abrir os olhos, irmãos, porque Jesus, o centro da Bíblia, o tema central de todas as Escrituras, ele está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E nas epístolas vemos isso, que ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. O texto que a nossa irmã leu aqui foi muito lindo. Diz assim para os pastores: vocês não têm o domínio. Eles têm. Esses aí que eu falei, e muitos outros, eles têm o domínio da igreja. O dinheiro é eles que comandam, eles comandam tudo. Eles são donos. Por que eles fundaram o ministério? Não foi com desejo de ganhar almas, para não ter ninguém acima deles. Acima deles, eles dizem que é só Deus. E se eu ou você for repreender, sabe o que eles vão falar? Nós temos a direção de Deus. Mas não ouvem mais ninguém. Estão como Davi. Davi, quando foi rei em Israel, ele subiu tanto que ele chegou no nível que já não ouvia conselho de ninguém mais. Até que ele caiu no adultério, o profeta Natan teve que usar uma história para falar com ele, porque se talvez Natan chegasse cara a cara com ele e falasse, talvez Davi não iria aceitar a correção e até querer matá-lo. Então ele teve que usar uma história e pegou Davi na sua própria arapuca, nas suas próprias palavras. Será que é exatamente isso que Deus terá que fazer com esses líderes? Captarem eles nas suas próprias mentiras e arapucas e religiosidade para os condenar? Porque o que pegou Davi foi a própria religiosidade deles. Esse homem fez isso, então ele deve ser morto, deve pagar 4 vezes mais porque ele roubou ovelhas do mais rico. Esse rico roubou ovelhas do mais pobre. Então Natan disse: é você, Davi, é você que fez isso. Eu te constituí rei de Israel, te dei as mulheres de teu servo Saul, te acrescentei mais. Se você quisesse, me pediria que eu te daria mais e mais. Mas você foi lá e pegou a mulher e matou Urias do Eteu. Você é esse homem, Davi. Então Davi é pego no seu próprio juízo. Então nós vemos que isso vai acontecer com esses homens.
Não se escandalize com as coisas que você vai ver na televisão. Os escândalos e as brigas de pastores entre si. O que eles vão disputar não é as almas, mas é a mídia, os programas da televisão, é o dinheiro que eles estão disputando, os aviões que eles podem comprar com o dinheiro dos fiéis, as fazendas, é os terrenos, é as programações, e você vê aí o total descaso que eles estão tendo com as almas e com aqueles que sinceramente estão ajudando a eles. E as pessoas estão cegas, irmãos. As pessoas estão cegas, não estão querendo enxergar o tamanho do engano que está sutilmente se infiltrando na igreja. Nós só estamos vendo a ponta do iceberg. O iceberg, se vocês estudarem, a maior parte dele não fica em cima, fica dentro do mar. O Titanic só viu a ponta do iceberg. Embaixo, a parte maior fica embaixo. E é o que nós estamos enxergando somente a ponta, irmãos. Se Deus abrisse a nossa visão hoje, como ele abriu do profeta Ezequiel. Ezequiel estava ali, ele via o erro do povo de Deus, mas ele enxergava minuciosamente, até que Deus pega ele pelo cabelo, levanta ele, leva ele ao templo. Então ele começa a ver as abominações do templo, mas ele tinha que ver mais. Mas ele não conseguia ver, então Deus manda, Ezequiel, vai lá e cava naquela parede. Então Ezequiel começa a cavar. Agora Deus fala, espia por aquele buraco, ele espia e ele vê mais abominações. Então, se Deus não abrir a nossa visão, como abriu o profeta Ezequiel, nós vamos continuar cegos. Vamos fazer a ponta do iceberg, para que nós buscarmos mais de Deus, buscarmos o Senhor. Então o Senhor vai fazer conosco, igual fez com Ezequiel, vai nos pegar em espírito e nos mostrar e nos dar discernimento para ver as abominações e as marcas que estão ocultas nos bastidores que ninguém está enxergando. Pastores que são homossexuais, mulheres que se dizem cantoras, que são lésbicas, e tantos escândalos que surgem no meio de nós. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Coríntios, que é necessário, vamos lá, Coríntios, palavra da Santa Ceia, irmãos, é interessante essa palavra. Coríntios, capítulo da Santa Ceia, qual que é mesmo, pastor? O 11 é o 11, né? O 11. É o 11, versículo de número 18. Diz assim: porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, mentiras, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Então importa, Paulo está dizendo, que haja esses escândalos, essas heresias, para que os verdadeiros, os sinceros, os que adoram a Deus em espírito e verdade, eles se manifestem, a luz se manifeste no meio das trevas, porque a Bíblia diz que somos a luz do mundo. Então Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono de tudo, mas os homens estão querendo ser dono de tudo e estão querendo construir o império em nome deles próprios e não de Deus. Agora a pergunta para o céu fica: se esses pastores gostariam mesmo de fazer a obra de Deus, por que eles não pegassem R$1 milhão por mês? Para isso não é muito, R$1 milhão. Com R$1 milhão dá para sustentar quantos casais missionários? Muitos. E desse um treinamento para eles. Por exemplo, olha, vocês que querem ser missionários se apresentem, então eles orassem, jejuassem, pedissem a confirmação de Deus. Então, eles dessem um curso para a pessoa. Vocês querem ser missionários? Para onde vocês desejam ir? Para a Índia. Então, primeiro vocês vão ter que aprender a falar o idioma aonde vocês vão. E aí, ficar por 1 ano, 2 anos estudando, tudo bancado pela igreja, pelos pastores que têm a condição de fazer isso, não fazem, e depois mandaram eles para lá. Dá para mandar milhares. Se cada um desses famosos fizessem isso, eles poderiam mandar milhares e milhares de missionários. Porque tem lugar no mundo que nunca se ouviu falar de Jesus. E o que Paulo falou em Romanos 16, eu me esforcei por pregar o Evangelho ainda onde Cristo não foi anunciado. E a Bíblia diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, Paulo falou. Então, se Paulo nos mandou imitar, por que esses pastores não estão imitando Paulo, mas estão querendo a glória para si mesmo, o império para si mesmo e o nome para si mesmo? Porque o desejo deles não é buscar aquele Cristo, mas o que é deles próprios. E o que você vê
sendo pregado muitas das vezes, não é o Evangelho, mas é uma distorção da mensagem do Evangelho. São mentiras e mais mentiras misturadas com a palavra de Deus, e aqueles que não têm o discernimento, não têm a visão de Deus, não conseguem enxergar. Para encerrar, em Apocalipse, Jesus, ele é o alfa e é o ômega, é o princípio, é o fim. Vamos colocar em pé nessa noite. Ele é o juiz, ele é o Senhor dos Senhores. Por mais que hoje os homens não tenham a Deus, façam tudo o que estão fazendo aí, com o nome de Deus, com a igreja do Senhor, com o dinheiro que dão ao Senhor, e um dia eles terão que prestar conta, irmãos. E nesse dia, ai daqueles que se escandalizaram. Melhor seria, disse Jesus, amarrarem uma pedra no pescoço e se lançarem no fundo do mar do que escandalizar um dos meus pequeninos. Então muitos estão sendo escandalizados e escandalizados estão sendo por causa dessas coisas que estão acontecendo. Mas os sinceros, os verdadeiros, aqueles que buscam realmente a Deus, a sua glória, o seu conhecimento, não serão enganados. Deus dará discernimento de espíritos, abrirá visão, dará luz à unção. Bíblia diz, vós tendes a unção do santo, e não necessiteis de que alguém vos ensine alguma coisa, porque com essa mesma unção, ele vos ensina todas essas coisas, está lá em 1 João. Então nós temos a unção do santo, a unção de Deus. Nós temos a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar em todas as verdades. Nós temos o Deus dos profetas, que abriu a visão de Isaías, de Ezequiel, para contemplar as maldades do homem. Nós temos esse Deus conosco também. Nós temos o Espírito da verdade. Nós temos a Escritura. Nós temos o Espírito de Deus para nos dar o dom do discernir Espírito. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos nossos olhos espirituais e os olhos físicos para observar o fruto dos supostos profetas. Porque fruto não é milagre que eles fazem. Porque a maioria de nós acha isso. Eu também achava que o fruto de um pastor era as curas que ele fazia em nome de Jesus. Mas se você observar a palavra, você vai ver que o fruto do Senhor, o fruto do Espírito é o amor, humildade, paz, justiça, benignidade. Está lá em Gálatas, o fruto do Espírito Santo, aleluia. E esses frutos nós não estamos vendo nesses olhos. Estamos vendo o fruto, a obra da carne, a contenda, a disputa, a ganância, a inveja, essas obras, e o profeta ele é conhecido pelos frutos. Então que Deus possa nos dar discernimento nessa noite, para não pecar contra o Senhor, para não escandalizar o nome dele, mas para pregar sua simples palavra, a mensagem do Evangelho, para trazer o número máximo possível de pessoas ao céu. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite pela tua santa palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, eu sei que o engano que estamos vivendo é tão grande, meu Deus, é tão grande, que eu só consigo enxergar a ponta do iceberg. Que os meus irmãos que estão aqui, nós só conseguimos enxergar a ponta do iceberg, Senhor. Só conseguimos enxergar as minúcias dos escândalos e das coisas erradas que estão acontecendo, meu Deus. São tantas coisas e escândalos que o Senhor talvez não nos mostrou ainda, porque nós não estamos preparados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente para contemplar. Talvez se contemplássemos, entraríamos numa depressão profunda. Talvez se enxergássemos, ficaríamos loucos de já tamanha maldade que está dentro do coração do homem. Por isso, Senhor, na sua graça, soberania e presciência, só tem nos revelado e nos mostrado o que é necessário para a nossa salvação, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite. Não nos deixa ser enganados, Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 24, acautelai-vos para que ninguém nos engane, porque muitos dirão em meu nome, enganarão a muitos e farão sinais e maravilhas. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor, porque eles estão vindo em teu nome, Senhor. Estão pregando a tua palavra. Tem um nome de que vivem, mas estão mortos. São sepulcros caiados, por fora são belos. São ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por fora são anjos de luz. Por fora são ministros de justiça, conforme diz Paulo. Mas assim também é como Satanás, que engana as pessoas, Senhor. Ele enganou os anjos do céu. Ele tem facilidade para nos enganar. Ele tem facilidade, porque se ele enganou hoje os que viram a glória de Deus, quanto mais nós, humanos, pecadores, débeis, fracos, doentes e carnais, meu Deus.
ele terá facilidade para enganar, para iludir, para distorcer a mensagem original. Por isso, nos ajuda nesta noite, nos livra do engano pela tua própria glória e amor. É o que te pedimos e agradecemos.